Por que a Rússia se tornou uma pedra no sapato da nova ordem mundial? Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que um presidente americano recebeu uma nota de aprovação de 86%? E quem era o presidente? Donald Trump? Barack Obama? George W. Bush pai? Bill Clinton? George W. Bush filho ou Ronald Reagan? Você sabe por que os agentes da nova ordem mundial e a superestrutura da Neocon odeiam a Rússia e seus líderes, particularmente Vladimir Putin? Você sabe por que eles simplesmente não suportam porque a Rússia agora está desafiando muitos dos princípios perniciosos que compõem a ideologia da nova ordem mundial? A resposta é bem simples. Vladimir Putin foi eleito em 2000 e depois de quase 18 anos ele produziu, ouçam isso, antes da eleição, a Rússia tinha um PIB per capita de 9.889 dólares por paridade de poder de compra, a PPP, ou seja, nossa renda per capita aqui no Brasil. O índice quase triplicou até 2017 e agora atingiu 27.900 dólares. A Rússia tem um PIB per capita mais alto entre os países pertencentes ao BRICS. O mais próximo é a China, com apenas 16.624 dólares. O PPP, paridade de poder de compra, leva em conta o custo relativo de vida e as taxas de inflação dos países, a fim de comparar os padrões de vida em diferentes países. O salário médio mensal nominal cresceu quase 11 vezes, de 61 dólares para 652 dólares. O desemprego se contraiu de 13% para 5,2%. As pensões cresceram mais de 1.000%, o mesmo período de 20 dólares para 221 dólares. A Rússia é a sexta maior economia do mundo pela PPP e com um PIB de 4 trilhões. O PwC previu que até 2050 o país se tornará a maior economia da Europa, por esta medida deixando para trás a Alemanha e o Reino Unido. Em 1999, a economia russa pela PPP valia apenas 620 bilhões. Assim como nos últimos 18 anos, sua produção econômica russa, nesses termos, aumentou 600%. A taxa de inflação diminuíram de 36,5% para 2,5% até o final de 2017. O valor total dos ativos do sistema bancário russo aumentou 24 vezes para 1,43 trilhões. A capitalização da Bolsa de Valores russa cresceu mais de 15 vezes para 621 bilhões de dólares. Quando o Putin foi eleito em 2000, a Rússia tinha apenas 12 bilhões em reservas, acompanhada com uma dívida pública que era quase igual à produção econômica do país, em 92,1%. As coisas mudaram marcadamente em 18 anos. Já que a dívida pública russa diminuiu 17,4% do PIB, as reservas aumentaram para 356 bilhões de dólares. Baixas dívidas e reservas crescentes ajudaram o país a viver a crise econômica de 2008 e a recessão de 2014/2016, causada pela queda dos preços dos petróleos e as sanções ocidentais. Em suma, Vladimir Putin mudou a paisagem política e econômica e até agrícola da Rússia. É claro que ele tem suas falhas e seus defeitos. Há algumas questões que ele tem que enfrentar e precisa pedir a Netanyahu que pare de atacar a Síria ou enfrentar as consequências. Ele criticou muito a política dos Estados Unidos na Síria, no Iraque e em outros lugares, mas ele não devolveu essencialmente uma crítica vibrante em Benjamin Netanyahu, que realmente o homem em grande parte é responsável pela guerra na Síria e em outros lugares. Mas é preciso dar crédito quando o crédito é devido. O que quer que queira falar sobre Vladimir Putin e a Rússia, o presidente russo geralmente foi odiado por agências da nova ordem mundial. Ele também fez um trabalho bastante decente ao colocar a Rússia de volta no lugar moral, econômico e político. Obviamente, os agentes da ONU não gostam dessa empresa porque a Rússia, na sua opinião, parece ameaçar sua própria existência. O secretário de Defesa do Reino Unido, Gavin Williamson, provou indiretamente que este ponto, removendo uma ideia realmente incoerente ou louca sobre a Rússia. Ele disse:
O que eles, a Rússia, estão olhando e pensando, o que de fato podem fazer, como podemos causar grande dor à Grã-Bretanha, causar dano à sua economia, rasga a sua infraestrutura, para além da verdade, causa milhares e milhares e milhares de mortes, mas na verdade tem um elemento de criar o caos total dentro do país. A Rússia tem o poder de criar o caos total dentro do país, segundo o comentário do primeiro secretário? Quão estúpido pode ser? Onde está a evidência dessa asserção louca? Além disso, os agentes da nova ordem mundial estivessem realmente interessados em uma democracia séria, eles teriam percebido que Putin tem um selo de aprovação entre a grande maioria dos russos. Muitos dos principais meios de comunicação sionistas concordam que a classificação de aprovação de Putin é astronomicamente alta. Quase 9 entre 10 russos aprovam seu presidente, informou o Guardian em 2015. A classificação de aprovação de Putin foi novamente extremamente alta no final de 2016. Mas alguns meios de comunicação precederam suas observações dizendo: a classificação de aprovação de Putin aumenta para 86%, apesar de uma economia decadente. A implicação é que os russos são realmente estúpidos e não sabem se eles estão vivendo sobre um novo Hitler. O Washington Post publicou um artigo em 2014 intitulado "Desculpe, Putin, a economia russa está condenada". Em outras palavras, o Washington Post já começou com um pressuposto de que a economia russa estava condenada a falhar e depois tentou encontrar algumas declarações loucas e incoerentes para sustentar a suposição vazia e realmente de uma maneira perversa de formular um argumento sério. E por que os agentes da nova ordem mundial e os meios de comunicação sionistas perpetuam a afirmação tola de que os russos vivem sob um regime opressivo? Como Masha Gessen, que afasta dos títulos dos livros como "O futuro é a história, com o totalitarismo recuperou a Rússia"? Nem mesmo economistas críticos como Gessen, por título tão descaradamente ridículo. Essas pessoas acham ainda que por enganar a grande maioria das pessoas desse planeta? Masha Gessen, como John Sullivan, o próprio Wall Street Journal apontou, Gessen está contra Putin. Em sua definição, liberdade significa liberdade sexual, o que é totalmente contra o que Vladimir Putin representa. Isso explicou claramente que Gessen apoiaria grupos subversivos como o Pussy Riot. Gessen nunca perdoou a Rússia por aprovar a lei que desafia implicitamente os casais do mesmo sexo a criar filhos adotados. Mas há mais para Gessen do que encontrar um olho e uma orelha. Todos sabemos o que aconteceu com Harvey Weinstein. Toda a superestrutura de Hollywood do ano passado, que Gessen, sobre as questões semelhantes, disse: ouça, parece que estamos gastando significativamente mais tempo discutindo o mau comportamento sexual de um número cada vez maior de homens proeminentes do que falar sobre a Coreia do Norte ou as mudanças climáticas. Em outras palavras, a Coreia do Norte, Vladimir Putin e as mudanças climáticas são mais importantes do que falar de Harvey Weinstein e da tribo de Hollywood que está corrompendo a América, grande parte do mundo, há mais de meio século. A ironia é que Gessen, no mesmo artigo, falou sobre o ex-senador do estado de Oklahoma, Ralph Shortey, que foi pego com tráfico de crianças. Masha não falar sobre Weinstein e Hollywood, ele quer discutir como Shortey é mau e perverso, porque bem obviamente do acordo de Gessen, Shortey tem 35 anos e é casado e politicamente muito conservador. Em outras palavras, Shortey representa o patriarcado. E sempre essas pessoas são pegas no caso de crime sexual. Gessen tem o dever de expô-las, mas sempre que as pessoas como Weinstein, toda a tribo, são pegas sem fazer quase o mesmo, e Gessen altera o assunto para a Coreia do Norte, Putin e as mudanças climáticas. Este é o qual tipo de perversidade e insanidade moral e intelectual do qual estamos lidando aqui.
Ou seja, é uma grande crítica aos jornais que tentam manipular e desviar as informações ao seu modo e à deriva. Temos que ter cuidado com o que lemos, não só vindo dos Estados Unidos, como de toda a parte do mundo. Então, o que você acha? Qual é a sua opinião? A Rússia realmente é uma pedra no sapato da nova ordem mundial? Então, conto com vocês. Não deixe de dar o seu like e fazer os comentários sobre esse assunto. Inscreva-se no canal. Até mais!